Alô, amigos ligados nos canais Fox Sports. 2 meses depois do acerto com o Corinthians, ele finalmente foi apresentado oficialmente. O técnico Thiago Nunes conversou com jornalistas em entrevista coletiva que durou mais de 50 minutos. E nas respostas deu para sentir um pouco mais de como será esse Corinthians versão 2020. Vamos ver e ouvir alguns trechos das melhores respostas da primeira entrevista do Thiago Nunes como técnico alvinegro. Dá só uma olhada. Agradecer, a honra de poder estar, a partir de hoje, de maneira oficial, iniciando os trabalhos do Corinthians. A mobilização maior ela veio principalmente por entender que eu poderia atingir o topo. Atingir um dos principais clubes do mundo, atingir um dos clubes que, como eu falei anteriormente, são um sonho de todo mundo que inicia no futebol. Você sonha com os principais clubes do Brasil e do mundo, e o Corinthians é um desses clubes. O que mais me agrada, sim, é um jogo que a gente consiga ter a bola, ser mais propositivo, um jogo que privilegia a questão técnica do jogador, que é um jogo um pouco mais vistoso até mesmo para o torcedor, mas ao mesmo tempo eu sou muito seguro que essa construção, você não, por mais que você planeje minuciosamente e crie expectativas prévias, só se desenvolve com o passar dos treinamentos. Você vai vendo se aquele modelo vai encaixar mesmo. Tá aí, portanto, a palavra do técnico Thiago Nunes, e entre tantas respostas, tantos planos projetados, também foram abordadas as perspectivas de saídas. E entre elas estão envolvidos 2 ídolos do clube, o volante Ralf e o meia Jadson. Além dos 2, o lateral esquerdo Carlos Augusto e também o volante René Júnior estão de saída, como explicou o diretor de futebol do Willian Monteiro Alves. Na mesma situação do Ralf, o Ralf a gente só tem que agradecer por tudo que ele fez pelo Corinthians, toda a carreira que ele construiu aqui, tudo que ele ganhou, toda a dedicação dele nesses anos todos. Ele não se apresentou hoje, assim como o Jadson, o René Júnior, e tem mais 1 ou 2 atletas que existem situações de negociação de interesse, de sondagens. Então a gente preferiu que eles venham na quarta-feira para que a gente converse com seus representantes e internamente também para ver os melhores negócios tanto para o Corinthians como para eles. O dirigente corintiano também explicou a negociação ou a proposta realizada pelo Corinthians para contar com o Michael do Goiás. Bom, o Michael, nós fizemos uma proposta oficial já, acho que no início de dezembro. Oferecemos pagar o valor proporcional à multa, mas não estaríamos comprando os 75% que pertencem ao Goiás. O Corinthians estaria comprando 50%, mas pelo valor compatível, proporcional à multa, 5 milhões de euros. E também oferecemos alguns atletas, não nomes, mas alguns atletas que pudessem interessar a eles, para que a gente comprasse com isso o mais percentual, ou 10, ou 15, ou até os 25% que pertencem a eles, colocando atletas no negócio. Não tivemos a proposta aceita, tivemos uma negativa, e o Corinthians parou por aí, aguarda, não vai mudar os valores. O Corinthians entende que já é um valor muito alto, é uma aposta, é um jogador que a gente tem um desejo grande de ter aqui, mas a gente tem que ter limites, Então o Corinthians parou nessa proposta que foi feita, que já é de conhecimento de vocês. Depois disso, a gente sabe aí por vocês que tem diversos clubes interessados, com propostas maiores. Então o Corinthians não vai aumentar esse número. Se o Goiás decidir vender para outros, paciência. Na primeira atividade da pré-temporada 2020, vários reforços já estiveram no gramado. Estou falando do volante Victor Cantillo, de 26 anos, contratado junto ao Júnior Barranquilla da Colômbia. Também do Davó, atacante, jovem jogador de 20 anos, que estava no Guarani de Campinas. E o Luan, a principal contratação do Corinthians para esta temporada. O lateral esquerdo Sid Clay, contratado por empréstimo junto ao Dinamo de Kiev da Ucrânia, é aguardado para esta terça-feira fazer parte do plantel
alvinegro. Durante a movimentação, um momento de apreensão. O goleiro Cássio se machucou e deixou a movimentação antes do término, com muitas dores no braço esquerdo. Mais informações sobre o estado clínico do goleiro e ídolo corintiano você acompanha ao longo da nossa programação. Do Centro de Treinamento Joaquim Grava, André Cavalcante, para os canais Fox Sports. Muito bem, começando aí efetivamente o trabalho no campo, né, do Thiago Nunes. Edmundo gostou da entrevista, né, do Thiago? Gostei, foi muito esclarecedora, respondendo todas as perguntas. Ontem no AUP eu disse que achava que ele já devia ter assumido lá atrás. Ele disse que não assumiu porque precisava de descanso, precisava de um período para descansar as ideias, mas que se comunicou com todos os jogadores, com a maioria deles, né? E que as ideias todas serão muito bem aceitas pelos jogadores. E eu acho que ele vai ter êxito, vai ter sucesso. Corinthians para 2020. Ralf, Jadson e René Júnior, fora dos planos. É difícil isso, né? Porque alguém vai dizer, porque está desvalorizando o jogador que pertence ao Corinthians. Mas tem que resolver a situação. Ele não vai jogar, não vai jogar. Então, se você for honesto, conversa com o jogador. Eu fiz assim, não. Conversa pessoalmente, olho no olho com o jogador. E fala, Jadson, nesse momento da sua carreira, não vou contar com você. Fala com o seu empresário, vai procurar um clube para você estar livre no mercado. É mais honesto. E qual o problema? Né? Cada um trabalha com uma característica. Ele deixou bem claro, o Ralf não é um volante da minha característica. Ótimo, tem clube que possa achar o Ralf da característica daquele clube, ponto final. A questão é que muita gente ficou com a dúvida de que o Ralf só foi avisado na última sexta-feira, etc e tal, que de última hora. Eu acho que o Corinthians poderia ter conduzido um pouco melhor essa situação para que ao longo dessas últimas semanas, alguns atletas pudessem já ter a situação resolvida. Se o pessoal só foi comunicado na semana passada ou quase na véspera da apresentação, eu acho um erro. Porque eu duvido que o Thiago Nunes tenha tomado essa decisão na sexta-feira. O Thiago, já ao ter assumido o Corinthians e com essas análises e com essa comunicação diária que tinha com o antigo corpo diretivo, ele naturalmente já sabia que gostaria de trabalhar com um padrão diferente de alguns atletas que ali estavam e pelas informações que recebeu. Concorda? Então, para mim, se o Corinthians tomou a decisão de uma forma tardia, foi o erro em relação a esses jogadores. De resto, não há erro nenhum. Porque pela forma que o Corinthians quer jogar no ano que vem, nem René Júnior, no ano que vem, tem nesse agora 2020, nem René Júnior, nem Jadson, nem Ralf e nem outros atletas que ali estão têm perfil para isso. Concorda, Rodrigo Bueno? Eu vou além. Vai além? O Thiago Nunes quebrou um enorme galho, ou enormes galhos para o Corinthians. O Corinthians não queria o Ralf, não queria o Jadson. A diretoria não quer mais, dentro do torcedor muitos não estavam querendo. Claro que Só que, por exemplo, o Ralf recentemente, o Jadson diminuiu o salário para aumentar o tempo de contrato. Então, aí o Ralf ainda é um dos maiores ídolos recentes da história do Corinthians. É uma saia justa você chegar ao Corinthians, rifar, se livrar, que é o termo... a gente escuta bastidor aqui que tá rolando, extracampo também, entendeu? Muita coisa que tem aí, falta de forma física, idade. Só que você chegar e aposentar... O Corinthians recentemente estendeu o contrato sem merecimento, mas por história, do Emerson Sheik, do Danilo. É difícil você chegar para um cara que foi campeão do mundo, que foi ídolo, e chegar uma hora, se o cara quer continuar no clube, você chegar, amigo, eu não quero mais. O dirigente, o superior fica com uma saia justa. Então agora você chega aqui, qual vai ser a leitura? Thiago Nunes, técnico moderno, gosta de jogo rápido, ele respeita a história desses caras, mas não gosta das características, então por conta dele, eles estão saindo do Corinthians. Na verdade, o Corinthians já estava querendo se livrar deles. Todo mundo já sabe disso. Em relação só que aí, a sua leitura só que aí vai ficar como o Thiago... O Ralf vai chegar assim, né? O Thiago Nunes não me quis, o Thiago Nunes não me quis, tal, não sei o quê, o Corinthians não queria. Mas o Ralf, gente, assim, ele tem uma história até 2015 no Corinthians que é irretocável. Irretocável. Ele foi, de fato, um dos maiores volantes da história do Corinthians, até pela qualidade de posicionamento que ele tinha. É um cara que raramente tomava cartão. Se bobear, tem 2 expulsões na carreira na história do Corinthians. Eu acho isso louvável por um primeiro volante, como ele era.
pela defesa também que tinha o Corinthians, era um time extremamente protegido, os dois laterais ajudavam demais o desenvolvimento dos volantes, enfim, era um conjunto que deu muito certo, ponto. Só que, quando o Ralf se machucou em 2015 pela primeira vez, ele ficou 1 mês e meio afastado do Corinthians por um problema no joelho, e aí o Bruno Henrique, naquele momento, entrou no time do Corinthians junto com o Elias, já se via uma dificuldade, depois que o Ralf voltou, em ele conseguir aprimorar novamente a forma física e o ritmo de jogo. Tanto é que depois dali ele foi para o futebol chinês, a gente nunca mais viu o Ralf atuar de uma forma diária como a gente tinha aqui. O Bruno Henrique tinha assumido a titularidade em 2016 e quando volta o Ralf para 2018, praticamente, já completamente diferente. Ele até fez esporadicamente um bom Campeonato Paulista, mas diferente do Campeonato Brasileiro, que quando a exigência foi maior, a gente já viu que o Ralf não era mais o mesmo e esse ano então ficou mais escancarado ainda, em que ele fez pontualmente um ou outro jogo, mas muito longe daquilo que o Corinthians entendia do que fez o Ralf em 2015. Então faz praticamente 5 anos, 4, vamos ser um pouco mais justos, que o Ralf não joga em alto nível. Vamos lembrar, normal. O Corinthians perdeu para o CSA, o André Sanches veio espumando publicamente e falou: quem quer sair de férias, eu libero agora. Vai ter uma barca, sei lá, um monte de gente vai sair, não dá, uma porcaria que tá aqui, entendeu? Ele não nominou jogador, porque não devia fazer isso. Até porque esses jogadores estão no mercado. Né? O Corinthians, lógico, não vai aproveitá-los, mas espera ainda, quem sabe, levar quem sabe uma troca, um dinheirinho aí, numa saída, numa transação desses jogadores. Mas já era desejo da diretoria fazer uma limpa. Manuel, Ralf, Jadson, Sornossa, Cleison, que acertou com o Bahia. Eu tô falando aqui, então, um número grande de jogadores do Corinthians que já se sabia que ia sair. Se fosse o Thiago Nunes, Rodrigo, se fosse o João Guilherme, Felipe Massincani, o técnico, entendeu? O Corinthians não queria. O Thiago Nunes vem aqui e tal e assume a bronca como se fosse pra ele. Não casa com a característica, parece o Roger, né? Ninguém tá desrespeitando a história do Ralf, muito pelo contrário. Eu acompanho de perto pelo menos 4 anos da história do Ralf no Corinthians e, sem dúvida alguma, foi um dos grandes. Mas dali pra frente, ele nunca mais foi um jogador insubstituível. Porque quando ele, em 2016, sai do Corinthians e entra o Bruno Henrique fez 6 meses ótimos, dali foi vendido pra Itália. Em 2017, o Corinthians é campeão brasileiro com Gabriel e com Maicon, um volante da base. Sem Ralf, que estava na China. A história do Corinthians, ela andou sem o Ralf. O futebol também se modernizou em relação ao volante da característica do Ralf, que é um cara mais de marcação, é um cara de passes mais curtos, que não é de uma clareza de saída de bola. Ele sempre dependeu de outro cara do lado, que fazia muito bem essa função, e ele era o cara da cobertura, tanto para o lateral, como também o lateral o ajudava nessa marcação para ele não ficar exposto. Ele nunca foi um cara tão rápido assim, né? Mas então, o que fica no corintiano é a imagem do Ralf Guerreiro 2012, 2011,